a economia chinesa já não é mais tão... já não tem aquele crescimento tão expressivo como antigamente. Está passando por um processo de readaptação, de reformulação. Mas tem uma coisa que a gente aprendeu aqui no Market Makers, é que a gente aqui do Ocidente não faz muita ideia como que é a China, né? A gente conversou com muita gente que morou na China, que fez um monte... Acho que o episódio mais emblemático que a gente fez isso foi com o Sérgio Habib, que é o da presidente da Jack Motor, já deve ter ido umas 200 vezes para a China, enfim. Então a gente percebe que é difícil nós, como ocidentais, tentar entender o que passa na cabeça da China, né? Até a população de maneira geral, não só o governo. Mas você, professor, que acompanha, como é que você está vendo a China nesse tabuleiro geopolítico? A China está num momento de crescimento geopolítico muito importante, né? Que nem eu falo, né? Em geopolítica, sempre a gente fala em hard power e soft power. O hard power chinês, ele vem crescendo num ritmo, assim, assustador. Tanto que, por exemplo, eles pretendem ter, até 2030, mais de 1.000 ogivas nucleares. Ficando atrás ainda de Rússia e Estados Unidos, mas tendo uma posição muito confortável na terceira colocação, né? Se for pegar em relação ao número de militares, número de porta-aviões, equipamentos até mesmo no Ártico também, exercícios militares, os chineses crescem muito do ponto de vista militar. Do ponto de vista econômico, eles também estão crescendo bastante. Por exemplo, se você pega a China, que era, quando eu era criança, na década de 90, por exemplo, fala assim, meu pai, pô, vou te dar um produto chinês. Pelo amor de Deus, é bugiganga e tal. Pô, hoje em dia a China é liderança em questão tecnológica, as automotivas chinesas, Lenovo, Xiaomi, por aí vai. A China, por exemplo, hoje está liderando o processo de internet e comunicação no mundo, seja com 5G ou com 6G, que eles já estão fazendo até testes já para implementar a partir de 2026 ou 2027, se eu não me engano, ficando até na frente dos Estados Unidos, entende? Disso para a China invadir Taiwan, eu acho que vai um pedaço de tempo ainda. Por quê? A China hoje, ela tá tem um projeto, né, chamado de Road and Belt, ou seja, a nova Rota da Seda, né, que eles querem. Até 2049, que vai completar os 100 anos da Revolução Chinesa, eles pretendem gastar na casa de dezenas de trilhões de dólares em infraestrutura em outros países, seja em portos, ferrovias, rodovias e por aí vai, para criar uma situação de dependência econômica e aumentar sua influência geopolítica. Hoje a China, junto com a Rússia, e até o Brasil e a Índia também vão colocar, na liderança dos BRICS, pretendendo fazer esse processo de desdolarização e criação de sistema alternativo de pagamentos. Na minha visão, por que a China faz isso? Porque a China sabe que hoje eles ainda estão muito na mão dos Estados Unidos. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a China decida invadir Taiwan. Hoje, a China poderia ser alvo de sanções econômicas, bloqueios econômicos, suspensão do sistema SWIFT e por aí vai. Vamos imaginar um futuro, daqui, 10, 15 anos, em que haja uma moeda de trocas alternativa ao dólar que seja realmente relevante e que haja um sistema de alternativo de pagamentos ao SWIFT que também consiga ser relevante. Concorda que a China não conseguiria ser tão pressionada pelos americanos como seria hoje? Se a China invadisse hoje Taiwan, as consequências econômicas para a China seriam, assim, muito ruins. Porque os americanos têm uma capacidade muito grande de sancionar os chineses. Como é, por exemplo, com a Rússia. Poxa, os americanos conseguiram bloquear ativos, suspender sistema de pagamentos. Então, acho que a China, ela primeiro está aumentando seus tentáculos econômicos, fazendo com que vários países dependam da comunicação chinesa, dependam de uma moeda comum, dependam de um sistema alternativo de pagamentos, para aí, quando os americanos perderem esse monopólio econômico que eles têm, aí sim a China cresce do ponto de vista militar. Interessante. Deixa eu só... Não sei se tem um complemento aqui. Pode falar. Não posso deixar de mandar um abraço para André Ventinhas. Um abraço de Porto. Tem que tomar cuidado quando vai ler sobrenome hoje em dia, né, em live. Sim. Mas André Ventinhas é um abraço de Portugal. Sempre a aprender com esse programa fantástico do Povo Irmão. A humanidade não aprendeu com o passado. Ele fala, bom, acho que você é português, André. Pô, então um forte abraço para você do outro lado do oceano. Valeu demais. Meu querido Spies, tem alguma... Eu tenho uma pergunta. Você falou da possibilidade de invasão de Taiwan, né? Isso está distante, embora eu entenda que você acredita que vai acontecer cedo ou tarde, certo? E daí, quando a gente ilustra, né, essas situações, Estados Unidos e China, Rússia e União Europeia,
a gente vê essa divisão muito clara entre democracia e autocracia, né? Democracias ocidentais, autocracias ou ocidentalizadas, né? No caso das asiáticas, ou autocracias. E daí você tem essa presença vou colocar nessas palavras, porque é como a gente identifica o eixo do mal ali entre, Rússia, China, Coreia do Norte, o Irã, né, num antagonismo aos valores ocidentais e criticando, etc. Daí, puxando já para um desses players, que é a questão do Irã, a gente está tendo outro grande conflito, que é a questão de Israel, já está um pouco mais distante do que era aquele calor todo depois dos atentados terroristas do final de 2023, mas ainda é muito presente, é algo que está acontecendo diariamente. Entretanto, esse player especificamente, ele está mais fragilizado hoje. Né? Quando eu observo esse eixo do mal que a gente descreveu aqui, que você muito bem nos trouxe, eu vejo que eles estão numa situação muito mais fragilizada do que antes. Então tem duas pinturas aqui, numa na qual a gente enxerga eles crescendo e se tornando mais influentes ao longo dos próximos anos, e outra na qual eu observo a China entrando numa espécie de japonização, a Rússia com problemas bélicos, de não conseguir sustentar, ou pelo menos se frustrar de não ter conseguido tomar a Ucrânia tão rapidamente, e o Irã tendo perdido esses conflitos com Israel e não conseguindo fazer frente ao país. Esse eixo do mal assim, olhando para frente, né? Ele se provou já incapaz, ou é também naquela mesma história de episodicamente ele está mais frágil e na sequência ele volta mais forte? Como você tem interpretado? Eu acho que são conflitos regionais diferentes, né? Eu particularmente não sei, eixo do mal, assim, porque não defendo o modelo russo, o modelo chinês, né? Prefiro a nossa democracia liberal ocidental, mas eu tenho uma certa resistência chamada desse jeito, por quê? Vamos pegar, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que faz parte do eixo do mal, porque a Arábia Saudita é uma ditadura que persegue mulheres, persegue minorias, vários atentados contra os direitos humanos, e é um grande aliado dos Estados Unidos. Entende? Eu acho que assim, o Ocidente ele classifica alguns países como ditaduras ou não quando lhe convém, entende? Os americanos, por exemplo, têm hoje uma base em Guantánamo que tem práticas de tortura ou de desrespeito aos direitos humanos, sem passar também por processo de julgamento e coisa que valha. Então, por exemplo, fala assim, o Brasil deveria manter relações econômicas com a China, que é um país que persegue o povo uigur. Se a gente for começar a não ter relações com países que desrespeitam os direitos humanos, o que a França faz no continente africano, seja o que fez na Líbia, o que ainda faz, por exemplo, no Níger, é lamentável também. O que os americanos agora, ameaçando, por exemplo, o Panamá, ameaçando a Groenlândia e tal, isso também é um atentado contra a Carta da ONU, entende? Mas, claro, de novo, não estou defendendo os países. Acho que a China, a Rússia, o Irã, principalmente, né, tem vários problemas relacionados aos direitos humanos. Se a gente pegar esses países como um todo, eu acho que eles estão, inclusive, no momento de ascensão. O Irã, não. O Irã, de novo, se você pegar no âmbito global, o Irã, pensando que é aliado da Rússia e da China, os BRICS, eles estão se consolidando como um grupo mais forte, como um bloco mais forte. Por exemplo, a gente teve ontem a confirmação da entrada da Indonésia no bloco, no grupo, né? E a Indonésia é a maior economia do Sudeste Asiático, a quarta maior população mundial, os caras são o maior país islâmico do planeta, inclusive. Então, os BRICS, eles vêm ganhando relevância. Hoje, se você comparar o tamanho de PIB, o tamanho da população dos BRICS e tamanho do PIB e população do G7, o dos BRICS acabam sendo maior. É um grupo mais relevante. Claro que eu acho que ele é muito menos coeso, né? Por exemplo, os BRICS. Em nenhum momento há algum tipo de chance dos BRICS virarem um bloco militar. Porque, por exemplo, a China e a Índia, por exemplo, têm graves conflitos fronteiriços. Irã e Arábia Saudita têm graves conflitos também. A Etiópia e Egito, que são países dos BRICS, também têm graves conflitos, entende? Então os BRICS, eles estão ganhando importância, mas em nenhum momento eles são tão coesos como o G7. O G7 é muito mais coeso do que os BRICS, com certeza, né? Agora, o Irã, do ponto de vista regional, é um momento de muita fragilidade para eles, concordo, tá? Porque o Irã, ele coordenava um grupo que contava com o Hezbollah, com o Hamas, Jihad Islâmica, que são todos grupos que eu posso falar, né? Grupos terroristas, né? Que são grupos terroristas. E a gente teve o Hezbollah sendo combatido por Israel, o Hamas, a Jihad Islâmica, talvez o Bashar al-Assad mesmo, que acabou de sair, né? Teve uma ofensiva que tirou o Bashar al-Assad, que era um governo super aliado do Irã também. Então, regionalmente, o Irã está muito fragilizado. E eu não acho que a China, por exemplo,
ou a Rússia mesmo, compraria a briga do Irã contra Israel. Vamos imaginar que Israel decide acabar com o regime iraniano. O Irã tá sozinho, porque esse eixo, né, é muito menos coeso do que é o eixo ocidental. Mas, assim, apesar dessa fragilidade do Irã do ponto de vista regional, China e Rússia, eu acredito que geopoliticamente, no momento de ascensão, em que tem países como Malásia, Indonésia, enfim, que querem formar um bloco maior com os países emergentes. Você citou da questão da ONU, né? Me parece, então, a gente está numa situação na qual essas instituições multilaterais que foram criadas no pós-Segunda Guerra Mundial, elas se tornaram obsoletas, tanto que o mundo está tentando se organizar de outras formas. Dito dessa forma, né, você interpreta que é possível reformar essas instituições ou elas ficaram ultrapassadas e agora a gente vai ter que ir com outras linhas como o BRICS, né, de um lado, ou uma modernização do G7 de outro, ou existe um espaço para a famosa, então, antiga, né, proposta de reforma do Conselho de Segurança da ONU ou das outras instituições multilaterais? Difícil também, né? O Brasil, por exemplo, ele talvez seja o país ou um dos países que mais defendem essa reforma. O Brasil, por exemplo, ano passado estava na liderança do G20 e na reunião que a gente convocou em novembro, a gente colocou como a nossa pauta prioritária, que era a reforma dos organismos multilaterais. E de fato, né? A ONU, por exemplo, ela tem vários organismos que são muito mais consultivos do que de fato deliberativos. Então você pega, sei lá, a FAO, que cuida da agricultura, a Unicef, questão das crianças, mas assim, são órgãos que você tem reuniões, tem debates, mas não que de fato façam alguma coisa. O único que de fato é deliberativo ou que tem esse poder é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele é formado por 5 membros plenos, que é Rússia, China, Estados Unidos, França, Inglaterra, e 10 membros rotativos, ou seja, são 15 membros. Toda vez que vai ter a votação, todos os países têm direito de voto, né, desses 15 membros, só que os 5 membros permanentes, eles têm um negócio chamado poder de veto. Então eles podem vetar qualquer tipo de resolução. Então fica até caricato, né? Pô, guerra Rússia e Ucrânia. Vamos fazer uma intervenção contra a Rússia? A Rússia veta uma intervenção contra ela mesma. Óbvio, né, que isso vai acontecer, entende? Então precisa ter uma reforma, né? Por exemplo, quando a gente pega o continente hoje que mais tem conflitos no mundo é o continente africano. Cadê o representante da África no Conselho de Segurança para debater, entende? Então hoje, para decidir qual ação militar vai ser tomada no continente africano, é a França, Estados Unidos, Rússia que vai debater? Não faz nem sentido isso. Existe um grupo hoje chamado de G4 ONU, que é Brasil, Japão, Índia e Alemanha, que são os 4 países que defendem a entrada deles, né, dos 4 países, e o fim do poder de veto. E talvez a possibilidade da entrada de novos membros. Pode ser membro africano, possivelmente, né? O Egito, a África do Sul e tal. A questão é, isso resolveria os problemas, os conflitos internacionais? Talvez dê um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de peso, mas resolver acho muito difícil. Por quê? Porque tem países que conseguem se sobressair a essas organizações. Vamos imaginar, por exemplo, que o Trump de fato leve a sério a proposta e faça uma anexação, por exemplo, contra a vontade da Dinamarca da Groenlândia. Aí a ONU vai lá e vota, não, Estados Unidos, vou imaginar que não tem o poder de veto, e nós, ONU, nos posicionamos contra essa intervenção americana. Tá, e aí? Vai fazer notinha e só? Qual ação que a gente pode tomar contra os americanos? Vão praticar sanções econômicas? Não tem como, os caras controlam a moeda mundial, o sistema de pagamento mundial. Vamos tomar ação militar? Talvez os americanos sejam mais poderosos que o mundo inteiro unido, entende? Então não tem muito como sancionar os americanos. Quando os Estados Unidos, por exemplo, invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, eles invadiram a contragosto da ONU. O que a ONU fez? Nada. Se a gente tiver uma reforma da ONU e a ONU for contra essa intervenção americana, nada também, entende? Então, assim, pode reformar, até acho que vai dar um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de peso, mas com países como, por exemplo, Rússia, China e Estados Unidos, vou colocar esses 3 países, acho que não tem muito o que possa ser feito, não, com esses organismos multilaterais. Então se dividiria mais em blocos comandado por essas grandes potências. Como a gente tem enxergado já. Muito possivelmente, né? Acho que a ONU não vai deixar de existir, mas a tendência é que esses blocos ganhem mais relevância para a discussão do que exatamente a ONU. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.